seu? Estou falando do imposto de renda, né? Todos nós, cidadãos, pelo menos aqueles que têm ali a taxa limite de corte, têm que prestar contas com o leão. E, às vezes, quando se presta conta com o leão, acontece alguns pequenos erros, principalmente quando é você só que faz, não tem um profissional, alguém para te ajudar. E aí, o que é que a Receita faz? Ela lembra a você que você tem algumas pendências. E hoje a gente vai estar falando também um pouco sobre isso. Nos últimos meses do ano, a Receita Federal iniciou o envio de cartas aos contribuintes de todo o país sobre as questões envolvendo a declaração do imposto de renda à pessoa física. Tem aqui uma informação de que muitas pessoas caíram em malha, a malha fina, né? Ao todo são mais de 1,5 milhão de declarações nessa situação. O objetivo é incentivar a autorregularização. Você sabia que você pode fazer isso? A gente vai conversar com a advogada tributária, a Andressa Targino, está aqui hoje para falar com a gente. Doutora Andressa, seja bem-vinda. Desculpe os atropelos, a senhora viu que o programa ao vivo tem tudo isso, né? Mas vamos falar do que interessa. Os brasileiros que receberam essas cartas, justamente com dados informando lá que tem inconsistência no que foi declarado à Receita, devem se preocupar? Tem como resolver de forma mais fácil? O que a gente pode dizer? Muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos espectadores. Tem que se preocupar sempre que receber uma carta oficial de um órgão, né, como a Receita Federal. Como você bem pontuou, a Receita Federal ela tem um costume de oportunizar uma autorregularização. O que é isso? Ela lhe lembra ou ela aponta que encontrou alguma inconsistência. É o que a gente chama de malha fina. Lembra né? que você errou. Lembra que você errou ou que existe alguma inconsistência que não foi devidamente provada ali. Então, você tem a possibilidade de se autorregularizar antes de qualquer aplicação de multa, de juros e de qualquer tipo de penalidade. Então, a Receita Federal, dentro desses bancos de dados a que ela tem acesso, como, por exemplo, movimentações bancárias ou o prestador de serviço que emitiu aquela nota fiscal para você, tudo isso está no banco de dados da Receita. Se por algum motivo, na sua declaração, alguma dessas informações não está batendo, você cai na malha fina. E aí a Receita vai lhe notificar, normalmente através de uma carta, que é o projeto Cartas, né, que eles dizem, lhe dando um prazo para que você explique ou para que você corrija essa inconsistência. Não corrigindo, aí sim você deve começar a se preocupar porque é uma infração à legislação tributária. E sendo assim, existem penalidades, existem multas, existem juros a serem pagos e, em casos mais extremos, até acusação aí de sonegação fiscal. A partir das indicações que tem nessa comunicação, é possível fazer no próprio site ou só direto na Receita? Porque a Receita hoje, todo o sistema de atendimento é por marcação, não é mais espontâneo. Então, tem que estar atento. Pode tentar fazer também a solução pelo site? Na verdade, unicamente pelo site. Não precisa ninguém na Receita Federal. Hoje em dia a gente tem um portal, que é o portal do ECAC, que é o portal onde todas as informações fiscais e tributárias do cidadão ou das empresas estão ali. Então, muita coisa, no caso do cidadão, da pessoa física, 100% dessa tratativa com a Receita Federal vai ser através do ECAC. Então, existe também um aplicativo, Meu Imposto de Renda, que é integrado a esse ECAC. E a gente, recebendo essa notificação por carta, a gente vai lá, acessa através do Gov. Todo mundo hoje tem uma assinatura no gov.br, que é o certificado digital público, né, de todos os cidadãos brasileiros. Então, através desse certificado, você vai acessar e vai entender que inconsistência é essa que ele está apontando. Quais são as mais comuns? Despesa médica, que a gente tem uma grande, desses 1.600.000 contribuintes, salvo engano, que caíram em malha fina, grande parte disso aí é receita médica, ou é despesa médica inconsistente. E aí o que é que acontece? Muitas vezes, a gente tem que lembrar que o imposto de renda que foi declarado agora no ano de 2024, ele diz respeito a todo o imposto e todas as despesas e receitas que você teve em 2023. Aí, às vezes, acontece de uma despesa médica que foi em janeiro, por exemplo, entrou ali sem querer. Então, você adicionou uma despesa que não deveria, que seria, em tese, só para o ano de 2025. Então, você vai lá e você corrige, você simplesmente retira essa despesa.
Ou então esqueceu de adicionar alguma receita que você teve pontual ali no ano, uma indenização que recebeu, quer dizer, indenização não, que indenização é isento, mas alguma verba rescisória, trabalhista, por exemplo, que você recebeu, tudo isso precisa ser devidamente declarado. E aí, falando na receita, na despesa médica, hoje a Receita Federal publicou uma instrução normativa que a partir de 1º de janeiro de 2025, todos os prestadores de serviços de saúde, dentistas, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, quando forem emitir os recibos, e aí eu estou falando desses profissionais enquanto pessoas físicas, tá? Quando eles forem emitir esses recibos e as notas fiscais, eles necessariamente precisarão fazer isso através de um sistema próprio da Receita. Então, nada mais daquele recibo à mão ou do próprio sistema da clínica ou do profissional. Com aquele bloquinho que você compra na livraria. Com aquele bloquinho. Acabou essa história. Agora existe o Receita Saúde. Então, a Receita Federal, ela prevê uma redução nessa quantidade de contribuintes em malha de 25%, para você ter uma ideia. Então, a partir de 1º de janeiro, todos os profissionais de saúde precisam estar adequados, né, a essa nova obrigação de emitir todos os recibos através desse sistema, e isso automaticamente já vai para o banco de dados da Receita Federal. Então, de certa maneira, né, a experiência com os erros já cometidos, ou até má-fé em alguns casos, quase sempre tinham personagens conhecidos, né, e a pauta, como você bem colocou, de despesas com saúde. É um chamamento para a categoria também ajudar a Receita, então. Com certeza. A partir do momento que o prestador do serviço, aquele que está emitindo aquela nota fiscal, ele tem um sistema próprio para informar que para o paciente X ou Y, ele prestou serviço X ou Y pelo valor tal, não há mais dúvidas. O paciente, né, o contribuinte nesse caso, não pode alegar que houve uma despesa maior do que essa. Então, fica todo mundo na mesma página. Então, é aquela grande colaboração, né? A Receita Federal, os contribuintes, os prestadores de serviço, todo mundo colaborando para um sistema fiscal mais eficiente. E aí, com o sistema fiscal eficiente, todo mundo ganha. Nós, cidadãos, ganhamos, porque, afinal, é a fonte de custeio de todas as despesas públicas. Todas as despesas e o dinheiro que vai e volta, né, para municípios e estados também, de um modo geral. Um detalhe importante, e eu até me surpreendi quando vi esse dado na matéria, é que mesmo com tantos prazos e com tanto aviso muito, né, antecipado do que o contribuinte precisa fazer, tem gente que perde prazo, e perda de prazo também é uma das coisas que causam a queda em malha, né? Exato, exatamente. Dentro desse contexto de declaração de imposto de renda, como você bem pontuou, a gente pode fazer a nossa própria declaração. E aí a gente tem hoje a declaração simplificada, que já vem pré-preenchida. Então, existe uma facilitação por parte da Receita Federal para que isso seja feito da melhor forma, mas nem sempre isso é possível. O que é que eu sempre digo? Se você não tem nenhuma familiaridade com sistemas, com documentos fiscais, recibos, notas fiscais, procura ajuda de um contador dentro dos prazos estabelecidos, pelo amor de Deus. Por quê? O prazo da Receita Federal descumprido gera automaticamente uma multa. E essa multa ela vai acumulando. A cada mês que passa, ela vai subindo, podendo chegar a 20% do valor do imposto que você tem a pagar. Então, a gente já paga bastante a Receita Federal, ninguém precisa estar pagando mais. Vamos se ajudar e ajudar a Receita, exatamente. Né? E assim, a Receita são megacomputadores, eles não erram, né? Quando ele detecta a inconsistência, o técnico vai lá e confirma essa operação. E ela está dando a possibilidade de corrigir também pelo próprio site, é a única possibilidade, mas também tem prazo. Então, nas cartas, quando o contribuinte recebe esse chamamento, tem um prazo lá até o momento em que essa autorregulamentação tem que ser feita, né? Exatamente. Existe um prazo pré-estabelecido, mas o contribuinte ele não precisa esperar chegar essa carta, não. Tá com dúvida? Acessa o seu ECAC, entra lá no site da Receita Federal, no campo Meu Imposto de Renda, acessa. Se tiver alguma inconsistência, mesmo que você não tenha recebido carta, você pode já se autorregularizar. Você pode revisar essa declaração que você apresentou lá em maio, né? Que foi o prazo. E você pode revisar isso. Se está tudo certo, se está tudo ok. E se tem alguma inconsistência já apontada no sistema. Se tiver, você já pode, mesmo antes de receber qualquer carta, se autorregularizar.
Isso é importante destacar e principalmente, né, o fato de que você não precisa necessariamente de intermediários. O próprio site que está sendo citado aqui, que é o site da Receita, tem várias orientações para você fazer isso. Agora a gente sabe que o país ainda tem muita gente que são consideradas analfabetas digitais, né? No caso de precisar de ajuda, tem onde buscar ajuda para fazer essa correção? Veja só, Marcos, como você bem falou, é muito intuitivo o sistema da Receita Federal, o meu imposto de renda, que tem até aplicativo de celular hoje. É muito intuitivo, mas teve dificuldade? A ideia é que você procure ajuda especializada. Então, um advogado tributarista, um contador, que vai lhe ajudar a apurar essas informações. Porque muitas vezes você até tem a informação correta, mas você não sabe o campo de colocar. Enfim, e nessas cartas também é importante mencionar que, às vezes, eles vão pedir comprovação documental, tá? Então, por exemplo, lá no escritório eu sempre instruo os meus clientes, mantenha a nota fiscal, um recibo e um comprovante desse pagamento. Como é que isso foi pago? Hoje em dia é muito difícil que você pague alguma coisa em espécie. Verdade. Se foi ainda assim em espécie, tenha isso no recibo, faça constar no recibo que o pagamento foi em espécie, para que você tenha se resguarde nesse sentido. Mas, fiz um Pix ou paguei no cartão de crédito, que hoje em dia também é super comum, tenha o rastreio dessa movimentação financeira, porque se a Receita Federal pedir, você já está com tudo organizado dentro de uma pastinha para não ter problema. Muito bom, né? Queria que todo mundo fosse assim, tivesse tudo numa pastinha. Será que você tem isso? É meio difícil, né? E lembrando que tem algum tipo de nota que, quando é impressa com o tempo, ela na papel manteiga vai sumindo, tá? Então é importante tirar xerox também. Uma dica importante, né? É verdade. Doutora Andressa Targino, muito obrigado pela sua presença, advogada tributária, hoje fazendo esse alerta importante para você que está acompanhando o nosso programa, tá? Não brinca com a Receita não, porque eles não esquecem você. Não adianta, eles sempre lembram, não é? E chega esse telegrama, eu já recebi um, é um assustador, né? Mas você vai lá, resolve tudo e agora de forma muito mais fácil, você também consegue fazer tudo numa boa, tá bom? Obrigado.